programa de hoje é sobre o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2847, em que a Corte reconheceu a competência privativa da União para legislar sobre bingos, loterias, caça-níqueis e demais jogos de azar. O Supremo julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal contra 4 leis do Distrito Federal que regulamentavam os jogos e as loterias. Por 10 votos a 1, o plenário declarou a inconstitucionalidade das leis distritais. A orientação neste julgamento serviu de base para outras 14 ações que tramitavam na Corte em 2004 sobre o mesmo tema. A Constituição estabelece claramente que se trata de uma competência privativa da União e com esses termos peremptórios fica bastante claro que é impossível imaginar que os estados possam promover uma legislação estadual nesse sentido. O jogo é legalizado em 150 países. Nas Américas, apenas no Brasil e em Cuba eles não são liberados. Com a falta de regulamentação, de acordo com a Abrabim, Associação Brasileira dos Bingos, 120 mil funcionários diretos foram demitidos e outros 240 mil indiretos também perderam emprego. A realidade mostra que as pessoas simplesmente não param de jogar. E onde há essa vontade, essa compulsão ao jogo, há evidentemente alguém querendo oferecer esse serviço e se aproveitando financeiramente disso. Isso é uma dinâmica que não se reprime totalmente. Seria hipocrisia nós pensarmos que o Brasil é um país onde não há jogo. O jogo existe em grande escala nesse país, em todos os segmentos, em todas as modalidades pensáveis, né? A única diferença é que no Brasil o jogo dessas outras modalidades, exceto a Caixa Econômica Federal, das loterias estaduais, está sendo explorado hoje por grupos criminosos. Não contribui com a sociedade, não gera emprego, não gera tributos, não é fiscalizado pelos órgãos do governo, o próprio estrutura policial, o Ministério Público não consegue, não conseguiu, pelo menos durante todos esses anos, acabar com a atividade legal e a atividade legal acaba se proliferando no país. O impasse sobre a legalidade dos jogos no Brasil começou ainda na década de 40. A Lei de Contravenções Penais de 1941, ainda em vigor, prevê que os jogos de azar são ilícitos penais e que a promover ou fazer extrair loteria sem autorização legal também é proibido. A primeira lei, a Associação Brasileira dos Bingos, desde 2004, luta pela aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional que regulamente a atividade. De acordo com a Abrabim, com a aprovação desse projeto, o primeiro benefício para a sociedade seria a redução quase que total da corrupção no país. É a regulamentação das atividades, é a presença do Estado no controle e na fiscalização das atividades, especialmente nesse caso aí dos bingos, das loterias, dos cassinos, dos jogos, seja qual for a modalidade, que os afasta, da prática criminosa, da organização criminosa, dos males, Os jogos, eles são aceitos e recepcionados em praticamente todos os países do nosso planeta. Exceto o mundo islâmico, com algumas exceções também, penso que somente o Brasil não avançou ainda na legislação, permitindo a exploração de várias modalidades lotéricas. Não apenas as loterias estaduais, que penso já estar pacificado o entendimento que os estados podem e devem criar estruturas administrativas e explorar o serviço lotérico, assim como a União, assim como a Caixa Econômica explora através da Loteria Federal, mas outras modalidades também deveriam ser exploradas no nosso país, assim como é explorado em todos os cantos desse país. A entidade sustenta ainda que, se a atividade fosse regulamentada, teria um potencial de movimentar pelo menos 10 bilhões de reais por ano na economia do Brasil. No próximo bloco você vai ver como foi o julgamento da ação que discutia a regulamentação dos bingos no DF. O que está me parecendo, sem me aprofundar nesse assunto, é que a lei distrital, na verdade, não quis operar uma isenção. Ela quis operar uma fraude. Aqui, o Constituinte pretendeu deferir exclusivamente à União a regulação sobre o tema. Tudo se reduz a um problema. A competência constitucional dos estados para disciplinar, para criar loterias,
Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque voltamos em instantes.